Ação em 1999 pode mudar decisão em revisão da vida toda do INSS em 2024. Aposentados e pensionistas, atenção! Processo que discute inclusão de salários antigos na aposentadoria foi reconhecido pela Corte em 2022, mas governo contesta. Revisão da vida toda do INSS pode sofrer reviravolta no STF com a ação de 1999. Olá, eu sou Brenda Souza e hoje iremos falar de uma ação lá de trás que pode impactar diretamente no que está sendo julgado hoje em Brasília. Aposentados e pensionistas, atenção! Para começar, de qual ação estamos falando? Da revisão da vida toda e do fator previdenciário em 2024. O julgamento de uma ação antiga em tramitação no STF, Supremo Tribunal Federal, há mais de 20 anos, que contesta a implementação do fator previdenciário, pode colocar em risco a revisão da vida toda do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pautada para o dia 28 deste mês. Aprovada pelo Supremo em dezembro de 2022, por 6 votos a 5, a revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado pede a correção do benefício para incluir no cálculo da renda previdenciária salários antigos, de antes de julho de 1994. Quem entrou com o recurso? A tese é contestada pela AGU, Advocacia Geral da União, que pede a anulação da decisão e a devolução do caso ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. O processo estava na pauta do Supremo de 1º de fevereiro, quando teve início o novo ano do Judiciário, mas não chegou a ser julgado. A previsão inicial era de que ele iria ao plenário nesta quarta-feira, 7, o que não ocorrerá. Os ministros analisam os embargos de declaração, que é um pedido para esclarecer pontos da decisão. O julgamento foi remarcado para 28 de fevereiro, com a inclusão na pauta da DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2111, que pede a derrubada do fator previdenciário, aprovado pela Lei 9.876, de 1999, contesta a regra de transição na reforma previdenciária do governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, e pode derrubar a revisão da vida toda. Qual a importância do fator previdenciário na ação? O fator previdenciário foi criado para limitar os pedidos de aposentadoria, mas, na prática, diminuiu o valor do benefício. O índice leva em consideração a idade do segurado ao se aposentar, o tempo de contribuição ao INSS, a expectativa de vida dos brasileiros calculada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a sobrevida do cidadão. A fórmula, classificada de esdrúxula pela CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, na ação que a contesta, vigorou nas aposentadorias por tempo de contribuição reduzindo o benefício até 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, PL. Ainda é possível utilizá-la em alguns casos específicos, mas de forma limitada. A fórmula aprovada, além de reduzir significativamente os valores dos benefícios, dada a sua complexidade, dificulta e até impede o seu entendimento pelos trabalhadores, diz parte do processo. O que está preocupando os advogados e a Justiça? A preocupação dos advogados que defendem a revisão da vida toda é com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, na ação que discute o fator previdenciário. Para Barroso, se for declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876, que trata sobre o cálculo do benefício para quem ingressou no INSS antes e depois da Lei de 1999, não é possível o segurado escolher entre a melhor regra, tese aprovada na revisão da vida toda. O processo 1012 revisão da vida toda está atrelado ao 2111 e há uma preocupação importante ao que vai acontecer no STF nessa tese, diz a advogada Adriane Bramante, do Conselho Consultivo do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Para o segurado, o que se discute é muito complexo, afirma a especialista. Se o STF não der a revisão, o segurado não vai entender a questão técnica. E os especialistas, o que dizem? A advogada Gisele Lemos Krauchichin, presidente do IBDP e defensora do aposentado que levou a ação de revisão da vida toda à Justiça, contesta os argumentos usados pela AGU, contrapondo-os a questões técnicas previstas em regras da própria Corte. Segundo Gisele, não houve nenhuma omissão no julgamento do caso, como diz a AGU em defesa que foi aceita pelo ministro Cristiano Zanin, e o processo não deve ser discutido novamente no STJ, pois já havia sido avaliado pelo plenário físico do STF em dezembro de 2022. Outra questão apontada por Gisele é que Zanin, substituto do ministro Ricardo Lewandowski, não poderia votar pedindo anulação do julgamento, como fez,
já que o ex-ministro do Supremo apresentou seu voto antes de se aposentar e não contestou este ponto. O voto dele só seria permitido na questão da anulação e da reserva de plenário caso a cadeira que ele ocupa não tivesse votado. Ele não pode adentrar na matéria que o ministro que se aposentou já tenha votado, explica ela, lembrando norma do próprio STF. Para o advogado João Badari, que representa o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, os ministros irão respeitar o princípio da segurança jurídica e, por isso, devem ser favoráveis à revisão, sem a devolução do processo ao STJ. O colegiado já garantiu a revisão da vida toda, diz. Queremos a sua participação. Qual situação lhe preocupa mais, a ser julgada pela Justiça? O fator previdenciário, que completou 25 anos parado na Justiça, mais precisamente no Supremo Tribunal Federal? Ou a volta do julgamento ao Superior Tribunal de Justiça, fazendo com que o caso volte à estaca zero? Eu sou Brenda Souza, e você está no canal Fonte Segura, daqui a pouco eu tô de volta, fica comigo.